A paz do Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal EBD, o canal de bênção para você. E aqui quem fala com você é Pastor Gilvan Claro, e estamos aqui para dar continuidade nessa terceira lição desse trimestre, que traz como título Cristo, o tesouro da sabedoria. Jesus, ele é a sabedoria. Ele não tem a sabedoria, ele é a própria sabedoria. E nós temos aqui o texto áureo que diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Então nós vimos aí que o crente fiel, ele tem a mente de Cristo, a mente sábia. É uma mente, não é uma mente medíocre, mas uma mente sábia, uma mente que sabe discernir o que é certo, o que é errado. E quem tem a mente de Cristo, ele sabe discernir muito bem o que é o certo e o que é errado. E nesta manhã nós estamos aqui e vemos a verdade prática, diz assim: todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A ciência hoje tem muita tecnologia, mas ninguém possa ter a sabedoria, nem chegar perto da sabedoria de Jesus, porque ele é o tesouro da sabedoria. E nós temos o privilégio de sermos crente, e com isso recebemos também a sabedoria direto de Jesus. Então estamos aqui, nós temos aqui os objetivos específicos, é mostrar que Cristo é o tesouro da sabedoria e, segundo lugar, o único mediador, Jesus. Terceiro, explicar que em Cristo somos aperfeiçoados. Então, o crente, quando ele aceita Jesus como Salvador, ele já ganha de brinde a perfeição que está na sabedoria de Jesus. Já passa a conhecer os caminhos do Senhor, que é maravilhoso, né? Vemos aqui a introdução diz assim: as cartas aos Colossenses foram escritas no ano 62 depois de Cristo. Aí nós vemos aí, né, com a finalidade de corrigir e refutar os erros doutrinários que os falsos doutores estavam semeando e introduzindo na mente dos novos crentes. Então, se nós não tomarmos cuidado, tem alguém que quer introduzir em nossas mentes as falsas doutrinas, os erros, e nós temos que ter o discernimento, saber entrar, saber sair. E vemos aí que na igreja de Corinto tinha essa facilidade de alguém querer introduzir na cabeça dos novos convertidos coisas que vinha atrapalhar a obra do Senhor. Aqui nós vemos que quais sejam harmonizar o cristianismo com especulações filosóficas e atribuir os anjos à obra mediadora da redenção, além de insinuares o culto aos anjos. A Bíblia condena culto a anjos, culto somente a Deus, culto somente ao Senhor Deus. Não podemos prestar culto a anjo. A Bíblia diz que tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradução dos homens, segundo os rudimentos do mundo, não segundo a Cristo. Então nós vemos aí de Colossenses capítulo 2, versículo 8, nós temos que ter muito cuidado com essas sabedorias, com essa filosofia terrena, né, que vem a degradar a obra do Senhor. Então, como nós somos crentes, a primeira coisa que nós temos que pedir a Deus é o discernimento para saber quando vem esse tipo de sutileza para nos atacar. Então, a coisa interessante que eu acho nisso aí é quando o crente já passa, quando ele passa a ser crente, ele já passa a ter a mente de Cristo. Então, ajuda muito a discernir as coisas do Senhor, as coisas que são de Deus e as coisas que não são. Então, isso eu quero dizer para os irmãos nessa lição,
que somos, né, pendente aos erros, mas nós temos que também saber que o Senhor está para nos orientar. Então, uma das coisas que eu quero dizer para os irmãos, a orientação é uma coisa boa. Aqui a Bíblia diz que no primeiro tópico fala assim: peregrino em terra, nessa terra. Nós somos peregrinos em terras estranhas. Nós somos peregrinos. O que é peregrino? Peregrino, irmão, o peregrino caminha em direção a um país cujo coração almeja. Por isso ele se torna nômade, que não tem habitação fixa e não se apega no local de estadia, porque sabe que ele é provisório. Então nós somos nessa terra aqui, nós somos nômade, que não tem habitação fixa, né? Então uma das coisas que ajuda muito, que nós sabemos para o crente fiel, ele não se embaraçar com nada deste mundo, porque aqui estamos de passagem. Não querer juntar tesouro, como a Bíblia fala, mas juntar esse tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Por isso, meus irmãos, é uma ótima ideia nós estarmos aqui nessa lição, que sabemos que estamos aqui de passagem, mas o Senhor nos entregou, né, essa maravilhosa graça da sabedoria para nós estarmos aqui caminhando com sabedoria. Por onde caminha? Não experimentar conforto, pois carrega mínimo de bagagem possível, a fim de tornar o trajeto mais leve. O nômade, o peregrino, ele não carrega muita coisa, porque ele quer carregar uma coisa que não atrapalha ele, carrega pouca coisa, a bagagem dele é pouquinha. E eu quero dizer, mais uma vez para os irmãos entender, que estou falando de peregrino, mas no céu não entra bagagem, né? Então o patriarca Abraão, o modelo do pai da fé, saiu da sua terra, deixou sua parentela, foi ao encontro da terra prometida e fez da peregrinação um estilo de vida. Pela fé habitou na terra da promessa, né? Então nós vemos aí que Abraão, capítulo 12 de Gênesis, ele saiu da sua terra com destino para a terra que Deus ia lhe mostrar. Deus falou com ele: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostro. Nessa lição nós vemos, irmão, que essa terra que Abraão saiu para ter posse dessa terra, ele saiu com destino a um lugar por fé. Hoje nós vemos aqui nessa lição a sabedoria que fala sobre o homem de Deus entender o chamado de Deus, entender a vontade de Deus e sair para um lugar aonde Deus designou para ele. Então isso para nós é um motivo de muita alegria de estar fazendo parte dessa peregrinação. Sabemos que os dias são difíceis, mas se nós acreditarmos na promessa, cada dia nós vamos renovar a nossa vida, renovar a nossa mente, e Jesus não vai deixar que nós pereçamos neste mundo, nessa caminhada. Então, cidadão celestial, segundo ponto, o crente ele é cidadão celestial. A Bíblia refere ao fato de que os crentes não são deste mundo. Em João capítulo 17, versículo 16, a Bíblia fala que ele anseia para sua pátria celestial. Mas a nossa pátria está no céu, onde esperamos o nosso Salvador, né? Jesus Cristo. Nós vemos aí que está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 20. Dessa forma, não podemos nos conformar com este mundo, mas, pois o nosso estilo de vida deve refletir o exemplo de Jesus revelado no Evangelho, uma vida marcada pela prática da justiça. Então, Jesus também, ele é justo, né? Ele é um ser que nos ensina e através da justiça também ele corta certo a palavra do Senhor, né? Do acolhimento aos sofredores, da libertação ao oprimido,
pelo diabo, especialmente da prática de amar ao próximo, uma virtude eterna. Então, nós temos que amar o próximo. A Bíblia fala, se nós não amarmos o próximo que nós está vendo, muito menos Deus. Então, uma das coisas, um dos mandamentos de uma virtude eterna, né, é nós amar o nosso próximo. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, esses três. Mas o maior deste é o amor. Então, dos três, né, fé, esperança e amor, é uma das coisas mais interessantes na vida do cristão, é o amor, que está registrado em 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 13. Neste sentido, irmão, podemos viver um pouco do reino de Deus aqui na terra. Tem muitas pessoas hoje, né, não conseguem viver bem o reino de Deus aqui na terra, mas o crente fiel já começa a participar do reino de Deus aqui na terra. A Bíblia diz, né, irmãos, embora haja uma tensão entre o tempo presente e a esperança da glória futura, a ser manifestada brevemente. Então, brevemente, nós estaremos saindo daqui para um lugar que está preparado. Nessa caminhada que nós estamos caminhando, em breve nós vamos chegar lá. Aqui fala sobre os pensamentos do cristão. Tem que estar em sintonia com o Espírito Santo. Crente só pode pensar coisa boa. Nós não podemos pensar coisas más, coisas ruins, porque ele está em sintonia com o Espírito Santo. O crente, irmão, tem que estar vivendo em sintonia. O que é sintonia? Com o pensamento do Espírito Santo na mente. Se por acaso entrar algum pensamento que venha tirar ele do foco, ele tem que ficar, pedir misericórdia a Deus, para que possa voltar à origem do crente fiel, que é as coisas boas. Nós temos que o crente, para ser identificado com Jesus, deve viver uma vida de santidade. A santidade, ela nos transforma cada dia em seres que marcham, né, a perfeição. A santidade é um dos agentes de Deus. A santidade é uma da essência do Senhor, melhor falando. A santidade é uma das coisas que não fica, né, para trás. A santidade é uma das coisas que está realmente ligado com Jesus Cristo. Então, a santidade do crente fiel tem que estar de acordo a Jesus. Todas as maneira central é o nosso coração. A Bíblia é bem categórica em dizer: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem a saída da vida. Crente tem que ter o coração somente nas coisas boas, guardar coisas boas, inserir coisas que agradam o Espírito Santo. Para não se corromper, é preciso alimentar todos os dias a palavra de Deus. Então, o crente fiel, ele tem que alimentar todos os dias da palavra de Deus. Por isso, nessas lições, tem um versículo para cada dia para você se alimentar. Então, o crente que não se alimenta da palavra de Deus, ele tem facilidade de cair, tem facilidade de tombar, porque ele não está alimentando com a vitamina que é a palavra de Deus. Ela é o antídoto, irmão, para limpar todos os maus pensamentos. A palavra de Deus, ela é o antídoto para limpar todos os maus pensamentos. Então, no coração está a fonte dos desejos, as decisões. Seguir a Jesus é conhecer seus caminhos, requer uma firme decisão de permanecer dedicado a Ele. Buscamos em primeiro lugar o reino e a sua justiça, onde está registrado em Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a nossa fome e sede por Deus é pelo seu reino, né, nós vamos arrefecer, devemos realizar nossas prioridades, admitir com honestidade a nossa frieza e orar fervorosamente por uma renovação e por sua graça. Então, o crente, quando ele perceber que está ficando debilitado, ele tem que correr para os pés de Jesus para estar
presença dele, para que os maus pensamentos possam sair. E comendo a palavra de Deus, você pode chegar numa sabedoria concreta, né? Deixar de guardar o nosso coração nos fará sair do caminho seguro e cair na armadilha destruidora. Provérbios capítulo 7, versículo 24, fale até o 27. Vigiando o nosso coração com toda diligência, teremos caminhos aplanados pela graça. Então o crente, ele tem que vigiar o coração dele para não entrar coisas que desagradam o Espírito Santo. Então nessa lição nós vamos aprender sobre essa parte aí de guardar. O que é guardar? O bom depósito da sabedoria do crente está no coração. Coração, aqui quando nós estamos falando coração, está falando coração, mente. É o que está dentro da mente da pessoa. Porque o que está dentro da mente, nós vamos oferecer para alguém. Você conhece a pessoa, de acordo, ele começa a conversar. O sábio, né, ele só fala coisas que edificam. E as pessoas entendem que a pessoa é sábia. Ele não é pessoa que fica pensando em coisas más, coisas ruins. Até na oração do crente fiel é fácil de você detectar coisas que fluem no coração da pessoa. Então aqui, segundo ponto, Cristo, o único mediador. Então, o único mediador entre Deus e o homem se chama Jesus Cristo. Cristo é a perfeição, né? Cristo é a perfeita redenção e remissão dos nossos pecados. Cristo, ele é a redenção, em que temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Talvez alguém fale assim, mas crente peca, mas a palavra de Deus diz em João que nós somos pecadores remidos, porque o sangue de Jesus vai nos limpando, o pecado que entra vai sendo lavado e nós vamos ficando limpos através do sangue de Jesus Cristo, né? A Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então nós temos essa maneira de estar diante de Deus, de estarmos convictos no que Deus tem feito para mim, para você, que somos pessoas que temos que pensar positivo, porque tem crente que só pensa negativo, irmão. Então nós temos que pensar positivo para que Deus opere em nossa vida, né? Que a pessoa que pensa negativo, aí ele vai achar defeito em todas as coisas. Mas a pessoa que pensa positivo, ele arranja ali a glória de Deus, a mente de Cristo na sua vida. Então nós vemos aí, porque foi o do agrado do Pai, toda a plenitude nele que habitasse, né? Então, porque foi do agrado do Pai, todas as plenitudes, e nenhuma especulação filosófica, nem tradições humanistas poderia levar a alma decaída do alto do padrão espiritual. Então nós vemos aí que Deus, com a sua bondade, ele deu para nós essa esperança de um dia estarmos junto com ele nessa caminhada. Nós estamos passando tempos difíceis, temporais, tsunami da vida, terremoto, mas o crente fiel é o que eu falei no início aqui, ele sabe o destino dele. Em breve, irmão, nós vamos chegar no céu. Em breve nós vamos estar junto com ele lá, participando de tudo que ele tem para nós ali guardado, né? Então nós vemos aqui, Cristo tem o poder para purificar mesmo o mais miserável de todos os pecadores. Cristo, ele tem o poder de purificar os mais miseráveis, aqueles que estão na sarjeta, aqueles que muitas vezes pensam que não tem jeito, mas quando Cristo entra, ali ele faz a obra, ele lava, ele liberta e traz para o lugar certo, que é o lugar que ele escolhe para o crente fiel. Então Cristo é o autor da nossa redenção. A Bíblia contrasta nossa nova vida em Cristo com a velha vida não regenerada em Adão. Porque o crente agora ele tem uma nova vida em Jesus. O Cristo ele tem uma nova vida em Jesus. Por que ele tem uma nova vida? Agora ele passou a participar da graça, da harmonia com o Espírito Santo. E agora nós temos nova vida. A humildade de Cristo esvaziou-se da prepotência, do orgulho, da
apego aos títulos e posições para cumprir o celestial propósito de servir. Cristo veio servir. Cristo veio, ele veio servir. Né? Ele disse, meu pai trabalhou e eu trabalho até agora. Então ele veio servir. Ele não veio para que ser servido. Então nós temos essa oportunidade de estarmos diante de Deus servindo, alegre, com a bondade do Espírito Santo. Nós temos que estar de acordo com a Bíblia Sagrada. O crente ele tem que trabalhar alegre. Ele não pode trabalhar maldizendo, porque ele sabe, a Bíblia fala com o apóstolo Paulo, ele disse, eu estou certo que Cristo é poderoso, né? Para guardar o meu tesouro até naquele dia. Então isso dá uma força para nós quando nós estamos enfraquecendo, muitas das vezes na caminhada, Deus coloca em nosso coração, em nossa mente, para nós caminharmos seguro com aquilo que nós vamos receber. Então nós vemos aqui, por isso escolhemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça, na esperança de que Ele cuide de nossas vidas, mas buscar em primeiro lugar, que eu falei aqui, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então o crente fiel, ele tem que buscar a justiça, ele tem que buscar o reino de Deus. Nós estamos aqui, eu quero dizer que logo Deus vai nos fazer chegar no lugar que Ele prometeu, né? E essa lição, ela traz para nós um alimento espiritual do crente nunca pensar que ele é também alguma coisa, né? Assim, se engrandecer, do lado que eu quero falar é se engrandecer, porque Cristo, Ele é tudo na nossa vida. Então nós somos, para nós termos a salvação, para nós termos a certeza de chegar ali no céu, a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus, né? A Bíblia diz que nós estamos escondidos agora em Cristo, em Deus. Nós vemos aqui que o clímax da vida cristã está conseguindo ao apego e aos interesses pela excelência do conhecimento de Cristo. Jesus de tal forma que Ele esteja no centro das nossas atenções e assuma todo o controle do nosso viver. Então o crente ele tem que estar nessa parte, ele tem que deixar Jesus entrar, porque tem pessoas que deixam Jesus entrar, mas não deixam ele entrar em todos os quartos da casa dele. Tem um quarto ali que ele fala, não Senhor, esse quarto aí você não pode entrar, porque se entrar tem coisa ali que desagrada o Senhor. Então vamos tirar, irmão, da nossa vida tudo aquilo que impede, tudo aquilo que atrapalha nosso viver espiritual, nossa vida. E agora nós temos a sabedoria de Cristo, que é uma das coisas que nós estamos falando nessa lição, um tema. E a sabedoria de Cristo é uma das coisas maravilhosas que o crente recebe. Ele já tem a sabedoria quando ele aceita o Senhor como Salvador. Aqui a Bíblia fala, né? Isso não significa escapismo ou fantasia, mas uma alegre motivação e encorajamento, né? Para enfrentarmos a batalha com convicção de que Deus nos fortalecerá. Quem dá a fortaleza do crente? É que Jesus Cristo. Quando temos esperança em Cristo e por intermédio dele aprendemos a viver uma vida melhor. Tem crente que vive uma vida boa porque ele agora aprendeu a viver em Cristo. Nós temos que aprender a viver em Cristo Jesus, porque se nós aprendermos a viver em Cristo Jesus, nós somos pessoas vencedores. E a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está escrito em 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo 7. Tem pessoas que é ansioso demais. Nós temos que pedir, lançar a nossa ansiedade em Jesus e ele vai cuidar de tudo. Tem pessoas que, se ele for fazer um negócio amanhã, já fica ansioso de hoje, querendo que isso aconteça, que o dia amanhece logo. Não, irmão. Nós temos que entender que Deus, ele colocou na mão de Deus, ele vai cuidar. Colocando na mão de Deus, não precisa você estar entrando lá, pegando, Senhor, é assim, não, ele sabe. Coloca na mão de Deus, irmão. Um olhar para a circunstância. Muitas vezes, voltamos aqui no último
parágrafo, nós vemos que nesse tempo presente, com os olhos focados em Cristo, podemos viver em esperança. Quando os nossos pensamentos estão de acordo com os ensinos do nosso Mestre, podemos voltar os nossos olhos para o além da circunstância. Então, quando o crente está focado em Jesus, ele tem a mente de Jesus na vida dele. Então, que Deus venha abençoar os irmãos nesta aula, nessa terceira aula, né, que é uma das aulas que eu gostei muito, falando sobre Cristo, o tesouro da sabedoria. Dele vem toda a sabedoria, dele vem todo o nosso conforto, inteligência. O crente que coloca a sua mente em Jesus, ele é um crente inteligente, né? Deus abençoe os irmãos, a todos que vão assistir essa videoaula, que Deus venha abençoar cada um. E oreis por mim, irmãos, para que eu possa cada dia estar sempre melhorando, e Deus que abençoa cada um. Fica todos na paz do Senhor.